Senhoras e senhores, apertem os cintos. Hoje a nossa longa viagem aqui vai passar por 14 países diferentes para trazer para vocês o que de melhor os brazucas estão fazendo nesse mundão do vôlei. Estou aqui com o Bruno Souza e vamos começar a passar a limpo, porque hoje o nosso quadro será longo. Bruno, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Daniel. Um abração para você, para os nossos amigos. A viagem é longa, bora acumular umas milhas aí no cartão então, né? Então faça o favor de começar, amigo. Por onde? Olha só a primeira parada. Minha primeira parada é na Espanha, 7ª rodada da Liga Feminina, com mais uma vitória do líder Heidelberg de Gran Canária, 3-1 sobre o Sant Cugat fora de casa. A central Adri Vert marcou 7 pontos, um deles no bloqueio. No ataque foi acionada 14 vezes, derrubou 6, aproveitamento de 43%. A equipe da Adri segue invicta na competição e a brasileira continua liderando o ranking das centrais, Daniel. Bacana, Bruno. Eu vou começar pela Turquia. Por lá, segue a recuperação do Arkas no Campeonato Turco masculino. Esse último fim de semana, o time do levantador Carísio derrotou a Alanya 3-7-1. Com o resultado, o Arkas chegou a 14 pontos em quinto lugar, mas apenas 3 atrás do trio de líderes, Halkbank, Sport Toto e o Galatasaray do ponteiro Vitor Birigui. Esse trio soma 17 no campeonato, a briga tá boa por lá, viu, Bruno? Tá mesmo, Daniel. Eu comecei com líder invicto na Espanha e tem líder invicto na Hungria também. 7º jogo do Vasa Zobda na Liga Feminina e 7ª vitória, 3-0 sobre o Fatun Iregiasa fora de casa. A levantadora Carol Leite marcou um ponto de saque nessa partida. Na distribuição, 43% de sucesso ofensivo, o Vasa Zobda perdeu apenas 2 sets até aqui, Daniel. O time que está disputando a Champions League, inclusive. Eu vou agora para a Polônia, já que falamos de disputa acirrada por liderança na Turquia. Na Polônia, tudo muito parecido na Plus Liga, o campeonato polonês masculino. E achamos que Węgiel, Varsóvia e Lublin jogaram 12 vezes, ganharam 10 e perderam 2 cada. No fim de semana, o líbero Thales foi um dos destaques do Lublin, o triunfo por 3-0 sobre o Stalniza. Ele obteve 64% de positividade e 45% de excelência em 11 ações de recepção. Já o Cuprum deixou o G8 depois da derrota para o Varsóvia, um dos líderes, 3-0. O oposto brasileiro Chizoba foi o maior pontuador do time com 13 pontos, 11 deles no ataque. Estou na Áustria agora e um grande resultado do Bleiburg na 7ª rodada. Vitória em casa por 3-2 sobre o Graz, depois de estar perdendo por 2-0. O levantador Henrique Adami marcou 3 pontos nessa partida, 2 no bloqueio e 1 no ataque. Na distribuição, 47% de sucesso ofensivo. O Bleiburg, comandado pelo brasileiro Lúcio Ouro, é o 4º colocado na tabela com 5 vitórias e 2 derrotas, Daniel. Bacana, Bruno. Eu vou agora até a Grécia, pular a 4ª rodada do campeonato masculino. O PAOK visitou a Alms Milon e acabou derrotado por 3-1. Apesar do resultado negativo, o ponteiro Leozinho marcou 10 pontos, com 32% de aproveitamento ofensivo, derrubando 7 em 22 bolas. Ele ainda fez 3 aces nessa partida. O PAOK é o 9º colocado na tabela, Bruno. 6ª rodada da Liga Masculina na Bulgária, Daniel. Rolou o clássico da cidade de Burgas por lá. O Deyespor visitou o Neftohimik e acabou derrotado por 3-0. Apesar do revés, boa partida do ponteiro Jonatas. Ele foi o maior pontuador do duelo, com 16 acertos, 2 deles no bloqueio. No ataque, 50% de aproveitamento em 28 bolas recebidas. No passe, excelentes 70% de positividade em 10 ações. O Deyespor ocupa a 7ª colocação na tabela. Eu vou passar agora para um lugar bem feio, mas também bem caro. Na Suíça, 9ª rodada da Liga Masculina. E o Lausanne bateu fora de casa o Surrey, 3-0, com grande atuação do ponteiro Pedro Cardoso. Foram 14 pontos, um deles no bloqueio. No ataque, ótimos 62% de aproveitamento, rodando 13 em 21 bolas recebidas. Agora, prestem atenção para o desempenho do Pedro na recepção. 92% de positividade em 12 ações. Pedro, parabéns pela performance. E olha, imagina as fotos que o Pedro tem no celular dele, dessas viagens pela Suíça, hein, seu Bruno? É verdade, Daniel, é verdade. Passada agora por Portugal, porque tem mudança na liderança. Isso porque o Sporting venceu o clássico contra o Benfica 3-1 na casa do adversário, acabou ultrapassando o rival na classificação. Perder um clássico a gente sabe, né? Nunca é bom. Mas o ponteiro Japa teve ótimo desempenho individual nessa partida. 10 pontos, um deles no bloqueio, no passe, habitual categoria, 65% de positividade em 17 ações. Essa foi a primeira derrota do Benfica
no campeonato português. Eu vou agora para a França. Por lá, o Tours não resistiu ao líder do campeonato francês masculino. Derrota por 3-7-1 para o Tourcoing. O Central Aracaju recebeu 7 bolas para atacar e colocou 3 delas no chão, 43% de aproveitamento. Já na segunda divisão francesa, a grande atuação do oposto Daniel Bala. Ele foi MVP no triunfo do Ajaccio sobre o Fréjus. 24 pontos marcados para o Bala, sendo 2 no saque, 18 no ataque com 50% de aproveitamento e 4 no bloqueio. Passada pela República Tcheca agora com a 9ª rodada da Liga Feminina e o Prostejov da ponteira Sonali acabou derrotado fora de casa pelo Olomouc 3-0 num confronto de líderes. A Sonali veio do banco a partir do segundo set, contribuiu com 6 pontos, todos no ataque, fundamento no qual ela obteve 33% de aproveitamento em 18 bolas recebidas. No passe, 60% de positividade em 5 ações. O time da brasileira é o segundo colocado, agora 5 pontos atrás do Olomouc, Daniel. Eu vou agora dar uma passada pelo Japão. Na live dessa segunda-feira, né, Bruno, recebemos uma pergunta sobre o Alan. Como promessa é dívida, ele tem desfalcado o Toray Arrows nas últimas rodadas. A explicação: o oposto foi poupado e está tratando das costas, inclusive com suporte brasileiro. O fisioterapeuta Rogério Guedes viajou para o Japão para cuidar do Alan. Então, para vocês que já sabem, ou para vocês que não sabem, toda sexta-feira no Abivôlei News a gente tem um quadro para falar do resumão da semana e sempre tem destaque do vôlei japonês. Já fica dado o recado aqui para quem pergunta por que o Alan não tem jogado nas últimas partidas. Boa recuperação para ele. Fecho a minha participação nesse episódio passando pela Romênia, 8ª rodada da Liga Masculina. Fora de casa, o Rapid Bucareste venceu o Steaua Bucareste por 3-1. O oposto Wagner foi o maior pontuador da partida. 24 acertos, pontuando em todos os fundamentos, com um ace e um block. No ataque, 22 no chão, em 45 recebidas. Aproveitamento de 49%, com apenas 2 erros. O Rapid Bucareste é o 4º colocado na tabela. Entre as mulheres também rolou a 8ª rodada e com duelo brazuca, o Constanta de Paula Mor e Gabriela Rocha recebeu o vice-líder Dinamo Bucareste da Libertácia e acabou derrotado por 3-0. A Paula marcou 9 pontos, um deles no bloqueio. A ponteira ex-fluminense é a segunda maior pontuadora do campeonato romeno, com 111 acertos. A Gabi Rocha contribuiu com 8 pontos, metade deles no bloqueio, fundamento no qual ela é a 3ª melhor da competição. Aliás, Daniel, a melhor bloqueadora do torneio também é do Constanta, a central Andrea Timpu. No Dínamo, a líbero Tássia participou apenas 5 vezes da recepção e obteve simplesmente 100% de positividade. Aí fica fácil, né, da gente entender por que o Constanta estava evitando sacar na líbero brasileira. Eu vou fazer a minha última parada na Itália, seu Bruno, no confronto direto pela 2ª colocação do campeonato italiano masculino. O Trentino contou com uma atuação abaixo da média do Piacenza para vencer fora de casa 3-1. Sabe quantos erros do Piacenza, Bruno? 48, cara. 48 em 4 sets. Praticamente 2 dados de graça para o Trentino do central brasileiro Flávio. Falando nele, o central fez 8 pontos, 4 deles no ataque, com 50% de aproveitamento, mais 3 bloqueios e um ace. Para a gente encerrar aqui, aquela deixa. Vôlei que te fa bene toda segunda-feira, falando de tudo o que acontece lá na Velha Bota. O seu Bruno Souza cuida muito bem desse quadro, então voltem lá, não se esqueçam, toda segunda-feira o nosso resumão do vôlei italiano. Encerrado por hoje o nosso tour, seu Bruno? É isso, Daniel. Fiquei exausto, viu? E olha que eu nem entrei em quadra. Bom, como sempre, um agradecimento especial aos nossos parceiros do Team GM. Valeu pela confiança aqui no nosso trabalho. Não se esqueçam do like, da confiança, se inscrevam no canal. Uma ótima semana para todos vocês e um abração para você, Daniel. Valeu, Bruno. Valeu, moçada. Até a próxima terça-feira. Aquele abraço.